Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de história do nosso canal Geomasa? Ei, que coisa linda, pessoal! E nós estamos estudando a pré-história, contextualizando tudo que levou o homem a começar a dividir os períodos históricos. Nós vimos os grandes pensadores que ajudaram a nós entendermos como que o homem surgiu num processo de evolução contínuo por qual nós passamos atualmente. Nós não paramos de evoluir. Tanto que os nossos descendentes daqui a milhões de anos, e mesmo milhares, um período menos longo, um período de milhares de anos, eles terão características diferentes em função das nossas necessidades. Por exemplo, graças ao advento da informática, nós estamos desenvolvendo inteligências, capacidades, habilidades que nós não tínhamos. Tanto que nós chamamos a geração jovem, que nasceu já no período em que os computadores se espalharam pelo mundo, de nativos digitais e que tem outras características que a geração mais antiga, como a minha geração. Bem, gente, mas vocês estão vendo na capa dos meus vídeos vários dos hominídeos que antecederam a nossa espécie. A nossa espécie que se chama Homo sapiens sapiens. Ela está no planeta, segundo as pesquisas mais recentes, por volta de 200 mil anos. Na verdade, há cerca de um ano atrás, a gente acreditava que nós éramos mais recentes, no máximo 100 mil, mas pesquisas mais aprimoradas, recentes, e isso vai acontecer constantemente, nos deu uma longevidade um pouco maior enquanto espécies. Só que nós somos, digamos, a espécie dos hominídeos mais evoluída, que depende do conhecimento, que depende da ciência, que depende da tecnologia e que transformou o planeta como nenhum dos hominídeos anteriormente teve a capacidade, a habilidade para fazer. Eu trouxe em alguns dos vídeos aquilo que a gente crê ser o ancestral mais antigo, o Sahelanthropus, que viveu por volta de 7 milhões de anos, onde hoje é o Saara, na região ao sul do Saara, chamado de Sahel, especialmente num país do centro do continente chamado Chad. Por isso que ele é chamado de Sahelanthropus, quer dizer, o antropóide do Sahel chadensis. Esse chadensis vem do Chad. Porém, gente, esses antropóides, esses hominídeos, eles tinham muito mais características do ancestral que nos, digamos, originou enquanto espécie, do que características humanas como nós conhecemos hoje. A gente pode dizer que os primeiros hominídeos com características mais semelhantes que as nossas do que o nosso grande ancestral, ela começa a ser revelada por volta de 100 anos no passado. Quando pesquisas no continente africano, no Vale de Olduvai, por um dos grandes antropólogos e pesquisador de vida antiga, arqueólogo, historiador antigo, ou seja, essas pessoas elas têm vários tipos de títulos, porque são pesquisadores da vida antiga. O Louis Leakey começa essas pesquisas em 1925 e depois ele é sucedido pelo seu filho, o Richard Leakey. O Richard Leakey se atribui a ele a descoberta do fóssil hominídeo mais antigo, com as características mais semelhantes à nossa espécie, não ao nosso ancestral. Nós acreditamos que esse ancestral primevo, ele surgiu por volta de 10 milhões de anos antes do presente. Nós já temos ancestrais documentados, estudados, com fósseis
devidamente montados de 7 milhões de anos antes do presente. Agora, com características mais semelhantes ao humano moderno, o hominídeo mais antigo tem por volta de 3 milhões de anos e se atribui à pesquisa, ao trabalho, à paciência da família Leakey, trabalhando no continente africano, onde, inclusive, muito provavelmente os nossos ancestrais caminharam, olharam com visão tridimensional, com postura ereta e com curiosidade pela primeira vez há cerca de 10 milhões de anos. Gente, esses estudos, eles dependem da paleontologia, da arqueologia. E a arqueologia, ela tem uma definição muito interessante para a pré-história. Ela utiliza o termo pré-história para qualquer cultura extinta. Eu coloquei terme. Ei, isso que dá gravar à noite, cansado. Hoje eu viajei 400 quilômetros, então estou cansado, mas eu estou aqui firme e forte para fornecer um vídeo para você. Então a arqueologia, olha a definição, ela utiliza o termo pré-história para qualquer cultura extinta. Gente, isso dá uma possibilidade muito grande de entendermos a pré-história em tempos diferentes. Então, a pré-história do continente africano, ela tem uma história, na Europa outra, na Oceania, na Ásia e na América. Então, por essa definição de culturas extintas, podemos dizer que a pré-história no continente americano, ela acabou muito recentemente, enquanto no continente africano ela é mais antiga. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porém, agora nós vamos abandonar todas as considerações científicas que eu venho discutindo com vocês nos últimos programas. Agora a gente vai para a parte didática. Claro que toda essa discussão, ela daria um curso aqui do GeoMasa, uma playlist aqui do GeoMasa. Quem sabe um dia a gente faça esse trabalho com a arqueologia, com a paleontologia. Quem sabe? Não estou prometendo. Mas à medida que as outras playlists forem se esgotando, nós podemos até discutir, por que não? Bom, mas agora a gente vai entrar na parte didática. Toda essa base, essa discussão científica, ela agora vai entrar, ela vai se encaixar na parte didática, na parte escolar, aquela parte do Fundamental 2 e do ensino médio e que vocês vão utilizar no vestibular. O termo pré-história, ele é muito importante e de forma simplificada, ele é dividido em 2 períodos. Claro que eu estou falando isso porque até agora a gente viu que há uma série de complexidades e de ciências que às vezes permitem discussões não tão precisas, às vezes discordantes, para definir os períodos de evolução humana. Mas agora eu vou fixar. Lembrando que se um dia você for para a universidade estudar isso, esse conhecimento é muito mais amplo. Mas vamos lá. Então vamos utilizar agora a definição, ou melhor, a divisão da pré-história de forma clássica. A gente pode dizer de forma clássica que a pré-história teve 2 períodos. Um chamado Paleolítico, que foi sucedido pelo Neolítico. Então, a pré-história se divide em 2 etapas, o Paleolítico e o Neolítico. Lembrando que a pré-história é a parte da história da humanidade em que nós não registrávamos, não tínhamos a capacidade, a não ser pinturas rupestres, de documentar os acontecimentos de forma organizada, sistemática
e a permitir que as futuras gerações entendessem o que nós fizemos no passado. Então, tudo isso não está em registros formais, está em registros arqueológicos, antropológicos, paleológicos, paleontológicos, só que a gente, a partir de agora, vai trabalhar só com a definição didática. Gente, o Paleolítico, ele pode ser definido como o período em que surge o primeiro hominídeo moderno, por volta de 3 milhões de anos antes do presente, apesar que, se vocês se lembrarem, no final da aula anterior, nós começamos também a falar de pré-história coincidente com o Pleistoceno. Porém, a gente viu também que os geólogos não estão de total acordo sobre a duração do Pleistoceno. Então, há sempre discussões que, obviamente, são a base da ciência, estudos e mais estudos, às vezes discordantes, mas a gente, então, vai definir de maneira bem simplificada o Paleolítico, a primeira fase da pré-história, como do aparecimento do primeiro hominídeo até por volta de 10 mil anos antes de Cristo. O segundo período da pré-história é o Neolítico, que ele começa por volta de 10 mil anos antes de Cristo, apesar que há uma discórdia entre os historiadores desta vez. Alguns falam por volta de 8 mil antes de Cristo. Então, dependendo do livro, texto que você vai consultar, vai estudar, o Neolítico pode aparecer por volta de 10 mil ou até 8 mil antes de Cristo, até cerca de 4 mil, 3.500 antes de Cristo, quando na Mesopotâmia e no Egito aparece a escrita. O homem começa a sistematizar, a organizar, a reproduzir, a armazenar tudo que ele faz a partir deste período. E isso marca o início da história. Bom, como vocês viram, mesmo a passagem do Paleolítico para o Neolítico não é clara. Por quê? Porque há historiadores que dizem que foi por volta de 10 mil antes de Cristo, outros 8 mil. Para evitar essa discussão em nível didático, a gente diz então que esse período de transição entre o Paleolítico e Neolítico, onde convive as duas culturas, é o Mesolítico. Por isso que muitos textos recentes acrescentam àquela divisão tradicional da pré-história um terceiro período, que é o período de transição. Dessa forma, Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Gente, de onde vêm esses nomes? Qual é a origem desses nomes? Bom, a divisão ela vem da arqueologia, que é uma ciência independente, com métodos, metodologias, protocolos próprios, mas que neste caso, neste momento, para nós é uma ciência auxiliar da história. E a arqueologia, ela dividiu a pré-história nesses 3 períodos, levando em consideração os meios utilizados pelos nossos ancestrais para a sobrevivência. Como é que eles lidavam com a natureza? Como é que eles lidavam com os animais? Como é que eles lidavam com o clima? O que eles desenvolviam para poder sobreviver? Caça, pesca, criação de animais. O que eles faziam? Que instrumentos? Do que eram feitos estes instrumentos? Então, por isso que a arqueologia, estudando as diferentes culturas, as diferentes soluções, ela propôs esta divisão que foi incorporada pela história. Então, para a história, nós vamos estudar a partir de hoje em Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Na próxima aula,
não perca, aproveite e dê seu like, seu joinha, sua curtida. Na próxima aula a gente vai falar o porquê, o significado, o que significa paleolítico, mesolítico e neolítico. E nós vamos dizer também as características de cada um destes períodos, que instrumentos eram utilizados, o que os homens faziam neste momento, que tipo, quando surgiu a agricultura, como é que eles se relacionavam com a água, com os outros animais e com as atividades que hoje a gente chama de atividades econômicas, que naquela época eram atividades de sobrevivência e de subsistência. Tudo bem, gente? Eu estou ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima aula deste curso de História, que nós estamos agora entrando para valer na pré-história. Até mais, gente. Tudo de bom. Esquece de dar o like, hein?